Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula. O meu nome é William e você está na Escola de Eruditos. No estudo de hoje quero falar sobre os anjos da Kabbalah. Muitas pessoas entendem a questão da hierarquia angelical somente através da Bíblia ou de alguns escritos, como Dionísio, o Areopagita, que fala sobre essa classificação, essa hierarquia dos anjos. Mas hoje eu quero falar essa relação que existe entre os anjos, o homem e as Sefirot da Kabbalah. Alguns vídeos atrás eu já venho falando sobre as Sefirot, porque é interessante, irmãos, porque aquilo que nós conhecemos como hostes angelicais na Kabbalah são conhecidos justamente como Sefirot. Então elas têm um entendimento muito mais amplo do que apenas serem designadas como as sefiras, ou os mundos dentro da árvore da vida. Então, irmãos, a própria filosofia, ela partilha do ponto de vista da ciência de que o universo, ele consiste não só apenas de matéria, mas de energia. E acrescenta que o universo de força, de poder, a energia invisível aos nossos olhos, é justamente o reino desses deuses, o reino dos anjos, o reino onde são constituídos de uma forma abstrata pelas Sefirot, e é o que nós vamos estudar a partir de agora. Por isso fica comigo até o final para entender esse assunto que é extremamente profundo, mas que vai abrir o nosso entendimento. Bem, estes seres, irmãos, vamos assim chamá-los, eles podem ser compreendidos como se fossem diretores de forças universais. Assunto já tratado aqui no canal sobre os dirigentes das ordens estelares. Depois, se não assistiu, assista. Ou também podem ser designados como os agentes da energia do Cristo ou do Logos primordial, assim como descreve João no seu primeiro capítulo do seu evangelho, que diz: no princípio era o verbo. Verbo do grego, ou no caso em grego, é Logos. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João, com toda certeza, irmãos, tinha conhecimento da Kabbalah, de ensinamentos esotéricos. Tanto é que o seu evangelho é diferenciado dos demais sinóticos, e o Apocalipse é cheio dessas simbologias, alegorias, que na Kabbalah ela consegue explicar de forma mais abstrata. O mesmo acontece com Paulo quando ele escreve aos Colossenses no capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz: porque nele foram criadas todas as coisas. Em quem? No Cristo. As coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Aí ele fala, olha só, nós vamos já ver sobre isso. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. O que Paulo está falando aqui são essas Sefirot da Kabbalah que eu vou mostrar já para você. Tudo foi criado por ele e para ele. Para quem? Para Jesus? Não, para o Cristo, irmãos. Temos que fazer essa distinção entre quem é Jesus e quem é o Cristo. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, o primeiro ponto a ser analisado, irmãos, é que os escritores da Bíblia, tanto Paulo como João, eles escrevem num sentido mais alegórico sobre essa questão das energias, das potências que são chamadas de Sefirot. E essas hostes angelicais é que nós conhecemos, irmãos, como anjos, tá? Como mensageiros. Essas hostes angelicais ou Sefirot, digamos no grande processo criador de todas as coisas, são os responsáveis por controlar a energia criadora perpetuamente emanada da fonte, isto é, da deidade, até chegar na manifestação material como substância e forma física, que é o nosso mundo. Por isso que a árvore da vida começa lá do Keter, aqui na manifestação, até chegar em Malkut, que seria o mundo físico, Mas além do Keter, existem mais 3 estágios, que é justamente a deidade, o pai e o filho, que eu não vou falar aqui hoje. Então, antes da matéria ser matéria propriamente dita, assim dizendo, essa energia emanada da deidade, ela passa pelos, vamos dizer, para entendimento aqui, os corpos e as auras dos anjos, ou Sefirot, ou deuses. Então, essa descida que vem através da árvore da vida, irmãos, acontece com uma transformação da energia que é emanada da deidade. Então, durante o processo de emanação, essa energia
digamos, ela é transformada, é compactuada, é reduzida em sua potência atômica, que é o que constitui toda a matéria existente em nosso mundo. Você entende? Então vem do macro na potência espiritual e ela vem sendo condensada, transformada, reduzida até chegar ao ínfimo neutrino que constitui todas as coisas materiais aqui no nosso mundo. Então isso inclui até mesmo o próprio ar, irmãos, porque o ar é matéria, você sabia disso? Só que de forma invisível. Assim, irmãos, esses deuses, esses anjos ou sefirot, são também designados como transformadores de energia, mas não criadores. Por isso que existem esses reinos que você está vendo, desde o reino espiritual, passando para o mental, emocional, reino físico e universo, porque a própria árvore da vida ela tem vários significados. E eu vou mostrar algum deles aqui para você hoje, tá? Em outro estudo eu já havia explicado sobre essa emanação da energia espiritual sendo condensada, transformada em energia aqui para a matéria. Eu já havia explicado aqui sobre esse assunto, porém de forma mais simples, para que assim vocês pudessem compreender essas manifestações. Como você está vendo aqui nessa imagem, irmãos, eu expliquei em outro vídeo essas 7 emanações, tá? Sendo que as 3 últimas, para fechar as 10, elas estão acima desse plano, tá? Então aqui você vê que tem, ó, começando do 7º plano mais sutil, seria a hierarquia planetária dos anjos, tá? Quem que está lá? Os serafins, que eu já vou mostrar aqui para você. Logo abaixo, então, tem o plano espiritual, depois o plano astral da luz, o plano astral superior das trevas, assim considerada, o plano astral intermediário das trevas, o plano astral denso das trevas, até chegar aqui no nosso plano físico, ou seja, o plano denso. Então a Kabbalah, irmãos, ela já demonstrava esse conceito de criação, assim como os judeus cabalistas já entendiam, e eles expressam a criação dessa forma também, como eu estou mostrando aqui para você hoje. Só que eu simplifiquei com uma outra imagem, como você está vendo, para melhor entendimento, tá certo? Então veja, irmãos, que é preciso entender que a árvore da vida, que contém as sefirot então são reinos, tá, irmãos? São esferas energéticas, são céus que contêm ali os deuses, tá? Ou como você queira chamar, os anjos, ou na linguagem judaica, sefirot. Eles têm um simbolismo abstrato, irmãos, tanto do macrocosmo, que são as forças invisíveis e que constituem o nosso próprio universo visual, como Colossenses 1,16 afirma, e também do microcosmo, ou seja, do ser humano e da sua constituição, que é cétupla, que eu vou falar disso desse assunto em outra aula. Então, dentro do macrocosmos invisível, ou seja, espiritual, essa árvore da vida, Sefirot, representa as hierarquias angelicais, ou os deuses, os anjos, como você queira chamar. E já no macrocosmo visível, a árvore da vida tem um outro significado, que é justamente o nosso sistema solar, que compõe toda a manifestação visível. Então veja, irmãos, que como você está vendo na imagem, esses reinos assim chamados, vamos dizer, do macrocosmo invisível, ou seja, do reino espiritual, essa representação da árvore da vida, ela manifesta as ordens angelicais, os anjos, ou os deuses, ou a sefirot, como você queira chamar, é a mesma coisa, tá? Então lá em cima, que está perto, digamos assim, do Criador desse mundo, existem os serafins, que são descritos em Isaías 6, 1, 2. Logo abaixo desse trono, irmãos, que é designado em Isaías 6, vem os querubins e os próprios tronos, que está descrito, depois confira, lá em Ezequiel 9,13 e o Salmo 98, 1. Abaixo, digamos, abaixo numa forma de hierarquia de poder que vai se condensando, tá, irmãos? Existem as potências e os domínios, que é falado em Colossenses 1,16. Energeticamente falando, abaixo dessa esfera, vem então os arcanjos e os principados, que é citado em Efésios 1:21. E aqui no reino mais denso, só se situam os anjos, que estão aqui para ajudar os seres humanos, que está descrito em Hebreus 1:14. Você entende? Então não é, irmãos, que são seres diferentes por importância, são poderes. Os anjos, irmãos, são poderes que vão se manifestando de acordo com a evolução espiritual. Então, quanto mais sutil, quanto mais perto da fonte que manifesta esse poder criador, esses poderes são modificados
Eles são diferentes porque atuam de forma diferente. Por isso que os serafins estão mais próximos, assim dizendo, e assim vai descendo essa escala angelical até chegar nos anjos, que são os espíritos que estão mais próximos de nós. Por isso que os serafins não se manifestam aqui na terra. Por isso que os querubins, você vê, a Bíblia não fala a manifestação dos querubins para os homens, nem as potências, os domínios, porque são hierarquias diferenciadas, tá certo? Então, irmãos, dentro do macrocosmo invisível, ou seja, da manifestação macro espiritual, nós temos essas designações que a Bíblia nos fala como as hierarquias angelicais. E agora, eu quero mostrar para você que eu falei da questão do sistema solar, né, irmãos? Para muitos isso aqui é desconhecido, tá? Mas quem estuda Kabbalah vai saber disso. No macrocosmo visível, a árvore da vida, ela representa também a representação do nosso sistema solar. Então veja só, começa do invisível com essas hierarquias espirituais, passa para o visível dentro do macrocosmos ainda, que é a representação do nosso sistema solar, tá? Que você está vendo que representa a questão dos planetas, tá? E eu vou fazer uma pergunta, porque assim, a cena 1, pessoal, que você está vendo é a parte de cima, tá? Eu quis aproximar para você poder ler os nomes dos planetas, tá? O último que nós temos é Netuno, veja que não existe Plutão aqui. Então tem Netuno como o planeta mais afastado, depois Saturno, Urano, Marte, Júpiter e o Sol. O Sol fica no centro dos planetas, porque os planetas giram ao redor do Sol. E na cena 2 você tem a parte até chegar na Terra, que vem a partir do Sol, Mercúrio, Vênus, a própria Lua, que é a mais próxima do nosso planeta, e a Terra. Então essa é a constituição da árvore da vida, irmãos, dentro do nosso sistema solar. Aí muitos vão desacreditar ou não acreditar, dizendo, mas isso aqui é invenção. Não, não é invenção, irmãos, porque vem da tradição judaica. Eu pergunto para você, você já reparou, olha nesses símbolos que tem aqui, nessa cena aqui do lado, deixa eu ver, eu estou espelhado aqui, é aqui, ó. Nessa cena aqui do lado, nessa imagem do lado, você já se perguntou por que existem esses símbolos dentro das esferas? Veja que ali embaixo, na Lua, tem o símbolo da Lua. E depois lá em cima tem até o tridente de Netuno, né? Que é considerado como um dos deuses. Por isso que é falado em deuses, irmãos. Tá? Porque são potências. Você nunca reparou o porquê desses símbolos em cada sefirot? É por causa da representação macro do nosso universo físico manifestado, mas dentro do nosso sistema solar. Então, vem do sistema macro, invisível, espiritual, com os poderes lá, serafins, tronos, potestades, domínios, enfim, anjos. Aí ela manifesta também o nosso sistema solar, que é macro e visível, e também da mesma forma ela manifesta o microcosmos, que é o próprio ser humano, a designação, a constituição do ser humano, tá? Então essas sefirot, dentro da representatividade macrocósmica, como eu disse, são seres resplandecentes de luz, de força, né? É uma perfeita, vamos dizer assim, emanação do Cristo, que também são conhecidos por atributos que, se você for estudar a árvore da vida em cada sefira, ela tem atributos de poder, de sabedoria, beleza, né? Os dois pilares, tem a pilar da misericórdia, outro da justiça, entendimento, julgamento, né? Até chegar o reino aqui material. E essa divisão, vamos assim dizer, de poderes, ela consiste em 10 emanações, sendo 3 superiores, 4 intermediárias e 3 inferiores. E essa divisão justamente se aplica às hierarquias dos anjos, da forma invisível macrocósmica ou espiritual, ao nosso sistema solar, é a constituição macro visível, e também a constituição sétupla do ser humano, que vou falar isso em outro vídeo, porque daí entra essa questão do reino mental, emocional, reino espiritual, são as tríades superiores, o quaternário inferior, né? Nós vamos falar sobre isso daí em outro assunto. Hoje eu quero só explanar para você entender essa constituição do que tem dentro da árvore da vida, os significados que ela representa para nós, através dos anjos, manifestação do universo e dos homens, dos seres humanos, tá? Bom, todo o universo, irmãos, para se encerrar esse assunto, desculpa, todo o universo ele é guiado, ele é controlado, ele é animado por essas hierarquias angelicais, ou seja, por essas forças, por esses deuses, ou
pelas sefirot da árvore da vida. Então, cada hierarquia tem a sua missão assim a cumprir. Já falei sobre as hierarquias planetárias aqui no canal, sobre as hierarquias do nosso sistema solar, da nossa galáxia, enfim, é um estudo profundo que poucos entendem, tá? Mas eles seguem, aliás, a lei que é regida e pré-estabelecida pelo Pai, pelo Cristo, pela deidade, né? Eles são distintos em espiritualidade, em consciência e inteligência, entretanto são espíritos puros que os diferenciam dos homens, ou seja, eles não têm uma estrutura definida, uma forma física, é isso que você entenda, não tem asinhas de pena, são forças, são espíritos, tá, irmãos? E esses espíritos ou essas consciências divinas são chamados os senhores dos elementos sutis da terra, ou seja, a própria terra, a água, o ar e o fogo, são os 4 elementos que constituem a terra. E isso, irmãos, o livro de Enoque descreve como tendo uma existência desses poderes, desses deuses que atuam na criação, ou seja, na transformação, né, que vem da deidade, e também no controle desses elementos. E a própria Bíblia, nos livros canônicos, corrobora com essa ideia. Eu vou ler para você aqui uma passagem que tem no capítulo 5 e 6 do livro Os Segredos de Enoque, que diz o seguinte: E aí olhei para baixo e vi as tesourarias da neve e os anjos que mantêm seus terríveis depósitos, e vi as nuvens que dali saem e para onde vão elas. Eles me mostraram a tesouraria do orvalho, tal qual azeite de oliva e a sua forma, assim como todas as flores da terra. Além disso, os muitos anjos que guardavam a tesouraria dessas coisas, e como fazem para abrir e fechar, ou seja, eles têm o controle, irmãos. Então são esses anjos, essas forças, essas sefirot, esses deuses que controlam tudo em harmonia no nosso universo. Por isso que a ciência diz, o Sol vai se apagar daqui a bilhões de anos, e isso se for permitido pela lei divina. Um meteoro vai cair na Terra, e isso se for permitido pela lei divina, senão não vai acontecer, irmãos. Tá? Então tudo isso é controlado e regido por esses poderes. E além disso, irmãos, no livro de Enoque, como eu falei, a própria Bíblia, ela corrobora com essa ideia. Porque o livro do Apocalipse também relata o poder desses anjos sobre os elementos da terra. Apocalipse 7, do 1 ao 3 diz: E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Agora já fala em ventos. Antes Enoque falava do orvalho, da neve, das flores. Aqui Apocalipse já fala os 4 cantos da terra, os ventos, né, dos 4 cantos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, veja, controle também sobre as águas, nem contra árvore alguma, elementos da terra. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, ou seja, que também tem essa responsabilidade pelo nosso sol, pela nossa estrela, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Veja, foi dado esse poder a eles, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, irmãos, mesmo que essa passagem contenha um sentido espiritual a ser descoberto, porque aqui tem muitas alegorias, tá? Ali é mencionado o controle desses seres, que esses seres têm, né, sobre a natureza do nosso planeta, ou seja, nos elementos da terra, da água, do ar e do fogo. E quando são ordenados a cumprir a lei divina, eles simplesmente obedecem, são servos do Cristo que manifestou aqui todas as coisas, sejam elas visíveis ou visíveis, como Colossenses diz, que tudo foi criado por Ele e para Ele. E esses seres, irmãos, em outros tempos, também foram os chamados deuses de regiões particulares ali da terra. Se nós lermos Gênesis 6,4, diz: Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Aqui esses filhos de Deus são manifestações de anjos que vieram à terra, tá, para corromper o DNA humano. Já falei um pouquinho sobre isso, temos que falar mais em outro dia, em outro momento, tá? Mas aqui diz que entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, que são os Néfilins. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, ou seja, são os deuses das regiões da terra que a antiguidade falava, né? Tem um livro do Zecharia Sitchin que fala sobre os deuses eram astronautas.
Então é justamente sobre esses anjos, essas forças materializadas que se tornaram deuses em certas regiões. E de acordo com a Bíblia, existiam anjos antes da morte do primeiro homem, porque eles estavam presentes quando foi proferida a sentença sobre Adão e Eva, e ali é designado que um anjo seria colocado à porta do Jardim do Éden, ou ali para guardar, né, com uma espada flamejante, um querubim, que está lá em Gênesis 3, 24. Então veja que a Bíblia ela vai descrevendo tudo isso que a Kabbalah já estuda, né, irmãos? Por isso que eu tenho que ir aos pouquinhos aqui mostrando, porque muita gente não conhece, acha que é um ensino ocultista. Claro que é oculto, não é manifestado a todos, irmãos. Tá? Então o relato bíblico dos anjos como ministros, ou seja, como trabalhadores, como servos do Cristo e mensageiros de Deus para os homens, aparecendo a pessoas em horas de necessidade, é também corroborado pelo ensino da filosofia oculta. Assim, também é a visão que fala desses anjos, né? Lá de Jacó em Betel, onde ele viu anjos. E diz que ele viu uma escada com anjos, né? Que subiam e descendo. E subiam e desciam essa escada. Você já se perguntou? Claro que eu não vou agora entrar nesses detalhes, mas o que seria essa escada? Tá? Para explanar um pouquinho, pincelar um pouquinho, irmãos, teríamos que falar depois da simbologia oculta. Essa escada são justamente os níveis das Sefirot que eu mostrei lá no início, que foram mostrados para Jacó de forma inteligível. Ele teve uma visão, tá? E por isso algumas passagens da Bíblia não podem ser interpretadas de forma literal. O que Jacó viu ali, irmãos, acredito eu, segundo a sabedoria oculta da Bíblia, ela é os níveis de hierarquias desses anjos, que ali diz em Gênesis 28, 11 e 12. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, veja que aqui entra a visão, projeção astral. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Aqui é a árvore da vida, tá, irmãos? É a Sefirot. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por quê? Porque são esses níveis que você está vendo aqui de poder, onde fala, né, dessas emanações divinas. Irmãos, veja que tem muita relação, sim, a Kabbalah, quando estudada com seriedade, da forma correta, que nos ensina, nos mostra de uma forma abstrata aquilo que a Bíblia fala em outras palavras. Então é um estudo que complementa o outro para que a gente possa entender cada vez mais essa questão da manifestação espiritual de Deus, tá certo? Então hoje eu vou ficando por aqui. Tem muito mais assunto que vou ter que falar, mas aos poucos, para não se tornar muito extenso, muita informação. Se você gostou desse estudo, deixa seu like, se inscreva se não for inscrito para não perder os próximos estudos. Compartilha com outros irmãos. Hoje eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!